Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Bem-vinda e bem-vindo a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 10, que tem como título Quem segue a Cristo purifica o coração. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Introdução da lição. Um cristão que vive em santidade se separa daquilo que é impuro. Se separa daquilo que é mau e profano, dedicando-se a uma vida de devoção e consagração total a Deus. Um cristão de coração puro reflete a pessoa de Cristo no pensar e no proceder, crendo nos valores santos e alinhados com a vontade de Deus. Nesta lição, no item número 1, veremos como ter um coração puro para ser santo. No item número 2, saberemos como ter um coração puro para viver em santidade. E finalizando o nosso estudo, no item 3, conheceremos o conceito e os 3 estágios da santificação. Item número 1 da lição, um coração para ser santo. Deus é santo de forma absoluta. Isto quer dizer que nele não habita nenhuma perversidade, nenhum mal, nenhum pecado. O Senhor é puro, cheio de bondade e um perfeito modelo de caráter moral ilibado que deve ser imitado para que venhamos a alcançar este estado de caráter moral e espiritual em nossa vida. A condição de ser santo é uma ordenança de Deus para o cristão. E para ser santo, devemos estar diante de Deus e da sociedade com corpo, alma e espírito irrepreensíveis e santificados. Ser santo é uma ordem de Deus. Corpo, alma e espírito irrepreensíveis e santificados. Nesta condição, nós vamos definir o que é santo. Mas na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, aí está a ordem do Senhor para sermos santos, com corpo, alma e espírito irrepreensíveis. Diz assim, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. É Deus que nos santifica. E o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o ser santo é um estado moral e espiritual de um cristão que está separado, ficar separado, dedicado e consagrado para Deus, distante do pecado, para enfatizar de forma permanente, separado do pecado, consagrado, dedicado, devotado a Deus. Ou seja, viver em devoção a Deus. Na carta aos Filipenses, capítulo 1, carta aos Filipenses, no capítulo 1, versículos 1 e 2, diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros, a partir de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo aqui chama os filipenses de santos, separados do pecado, consagrados a Deus. Um coração puro para viver em santidade é o item 2 da nossa lição. E nesse sentido, o cristão que vive em santidade
vive de forma permanente uma vida consagrada a Deus. Então, se nós permanecemos consagrados a Deus, separados do pecado, consagrados a Deus, nós estamos vivendo em santidade. E isso se confirma pela nossa adoração ao Senhor, em espírito e em verdade. Em espírito é o ser adorador de Deus. Eu sou adorador de Deus. E em verdade é o praticar esse ser. Se digo que sou santo, separado do pecado e consagrado a Deus, isso é em espírito. Eu sou. E em verdade é quando realmente eu vivo separado do pecado e consagrado a Deus. E também não só isso. Para ratificar esse espírito em verdade, bem como pelo nosso pensar na alma e agir no corpo. Como já falei, de modo irrepreensível, sempre alinhado à vontade de Deus e aos preceitos divinos, em todos os aspectos da nossa vida. Na família, no trabalho, na escola, na igreja, no casamento, no noivado, no namoro, etc. Onde colocarmos a planta dos nossos pés, nós somos santos. Na igreja, na família, no trabalho, na escola, somos santos cristãos. E o que é viver em santidade no corpo? O nosso corpo, ele é templo e habitação do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, ele escreveu isso na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículos 18 ao 20. Então, o nosso corpo, ele é templo e habitação do Espírito Santo. E por isso mesmo, o nosso corpo santo não pode ser profanado ou agredido através, por exemplo, da prática do sexo ilícito, do uso de drogas, ou por toda e qualquer prática que desvirtua o nosso corpo de ser santo, separado do pecado. Ou seja, o nosso corpo tem que ser separado do pecado e consagrado e separado para Deus. Isso é o viver em santidade do corpo. Na primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo, como eu já disse, ele escreveu exatamente isso daí. Quando ele diz assim, na primeira carta aos Coríntios 6, 18 ao 20, fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Que fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Olha a ordenança do Senhor. Glorificai o vosso corpo. Ou melhor, glorificai a Deus no vosso corpo. Glorificai a Deus no vosso corpo. Corpo santo, vivendo em santidade. Ora, mas nós não devemos viver em santidade só no corpo, mas viver também na alma e no espírito. E nesse sentido, o cristianismo, ele carrega em seu bojo princípios norteadores do comportamento cotidiano do cristão em relação às pessoas. A igreja, a família, a sociedade, como já falei, principalmente em relação a Deus. Colocando assim, inexoravelmente, o cristianismo na condição de ser espiritual, mas também racional. Então, na nossa alma, que é o nosso centro da racionalidade, e o nosso espírito, que é o elo de ligação com o que é metafísico, ou seja, com o Senhor, eles também têm que viver em santidade. E o apóstolo Paulo fala na carta aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 8. E esse viver em santidade é
comportamento. Quando ele diz assim, 4:8, Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. E, portanto, aqui nós temos 6 virtudes em que o apóstolo diz para que elas sejam próprias, inerentes ao nosso ser. A nossa forma de ser, a nossa forma de pensar, a nossa forma de viver com essas 6 virtudes. E a primeira que ele fala é tudo que é verdadeiro. Pensar em tudo que é verdadeiro. E nós estamos falando aqui da purificação do nosso coração. Como é o título da lição. Quem segue a Cristo purifica o coração. E quando pensamos em tudo que é verdadeiro, nós estamos purificando nosso coração. Então, o verdadeiro, neste contexto bíblico aqui, refere-se a lidar fielmente ou verdadeiramente com alguém. Isto é, refere-se a tudo que é genuíno, sincero e fiel. Devemos nos opor a tudo que é falso e irreal. O cristão deve proclamar a verdade e viver a verdade no seu comportamento cotidiano. Viver a verdade no seu comportamento cotidiano. Segunda virtude que o apóstolo Paulo fala para viver em santidade na alma e no espírito. Tudo que é honesto. Paulo nos exorta a termos uma conduta transparente e decorosa. Isso significa que nosso comportamento deve sempre assumir uma postura decente, respeitosa, ou seja, digna de respeito. Respeitar e ser respeitado. Primeiro, respeitar para ser respeitado. Viver com reverência e honra, não só a Deus, mas também às pessoas com as quais nos relacionamos. Pensar em coisas honestas é o mesmo que pensar em coisas dignas e viver na sua essência estes pensamentos, merecendo assim o respeito das pessoas. Vivamos em honestidade. Vivamos, em primeiro lugar, na verdade. E vivendo nesta verdade, vivamos em honestidade. Ser honesto com a verdade. Terceira virtude, tudo que é justo. Ser justo significa praticar as coisas certas e retas. Fazer tudo aquilo que não prejudique o seu irmão ou a sua irmã em Cristo, ou o seu próximo. Significa não buscar atalhos, nem ter atitudes iníquas. Ser justo significa fazer e proceder o que é correto, desenvolvendo a sua fé numa relação positiva com Deus e com as pessoas. Fazer o que é certo. Viver na verdade, de forma honesta, sem enganar ninguém. De forma justa, sempre fazendo o que é certo, tendo como referencial a palavra de Deus. Na quarta virtude, o apóstolo Paulo fala tudo que é puro. A pureza se traduz em limpeza, algo não contaminado ou poluído. O cristão deve permitir ao Espírito Santo a realização de uma limpeza contínua no seu coração, na sua consciência, nas suas afeições e nas motivações da vida. As concupiscências da carne, os nossos desejos carnais, a vontade do corpo,
tenta nos trair, nos induzir ao pecado. E quando a gente deixa o Espírito Santo purificar o nosso coração, nós vamos lavando, retirando no nosso coração isso. Quinta virtude, ele diz, tudo que é amável. A pureza se traduz em limpeza. Algo que não é contaminado, como já falei. Agora, as coisas amáveis são coisas que atraem e causam prazer a todas as pessoas. Significa pensar naquilo que promove o amor fraternal e a amizade, e não divisões. Bem como a construção saudável e edificante do ponto de vista emocional e também espiritual. A relação entre os irmãos em Cristo, também com o nosso próximo. Não é do cristão a prática de realizar divisões. O cristão, ele tem que promover a paz. Porque nas bem-aventuranças do Sermão do Monte, Jesus falou sobre os pacificadores. E quem promove divisões não é pacificador. Sexta virtude, tudo que é de boa fama. Esta fama refere-se ao que é, em geral, bem conceituado e altamente respeitado pela sua irrepreensível conduta moral e espiritual, vista com bons olhos por Deus, pelos cristãos e pelos outros. Então a fama aí não é ser conhecido, não é ser exaltado, não é ser aplaudido, não é ser admirado. A boa fama aí é o respeito que as pessoas têm para com você. É quando as pessoas dizem assim, este aí é um homem de Deus. Esta aí é uma mulher de Deus. Isso aqui é a boa fama do cristão. E já como tive a oportunidade de falar em outras aulas, muitas vezes as pessoas dizem assim, olha, não olha para o homem ou a mulher que está na igreja, olha para cima, olha para Deus. Não. As pessoas têm que olhar para nós, cristãos, e dizer, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, é a imagem e semelhança de Cristo. Vivem com a mente de Cristo. Tudo que é de boa fama. Aí o apóstolo, ele vai terminar, o Paulo vai terminar essas 6 virtudes dizendo assim, se há alguma virtude, e há virtude, e se há algum louvor nisso, o que ele falou, isso pensai. Quando você pensa com a nossa mente, ou quando nós pensamos com a nossa mente, ela nos dá a ordem para realizar o que está na nossa mente. Porque o nosso tesouro está no nosso coração. O que o nosso coração estiver cheio, ali é o nosso pensar, o nosso proceder. E o apóstolo aqui nos convida a pensar em tudo que é verdadeiro, a verdade, em tudo que é honesto, não enganar ninguém, em tudo que é justo, fazer o que é certo, em tudo que é puro, é tirar de si o que não agrada a Deus, em tudo que é amável, gostar das pessoas, e o amor fraternal, e a amizade, pacificação, bem-estar e tudo que é de boa fama. Respeitar e ser respeitado. Se há alguma virtude e se há algum louvor, nisto pensai. Para o terceiro item da nossa aula, nós vamos falar sobre a definição e estágios da santificação rapidamente. Então, a santificação ela é um processo contínuo em que o Espírito Santo nos santifica, ou seja, nos molda a viver em santidade, com uma comunhão perfeita e sincera entre nós e Deus, nos colocando automaticamente na condição de ser santo. Então,
preste atenção, eu sou santo pela ação do Espírito Santo que me separa do pecado e me consagra a Deus. E esse processo é um processo em que eu vou passar a viver em santidade. E vivendo em santidade, ou seja, de forma permanente, separado do pecado e consagrado a Deus, eu sou santificado. Ou seja, santificação ela é um processo que o Espírito Santo nos santifica, ou seja, nos molda a viver em santidade. Então, eu sou santo e vivo em santidade através da santificação, que é a ação do Espírito Santo sobre a minha pessoa. E nesse sentido, eu estou então em comunhão perfeita e sincera entre eu e Deus, entre nós e Deus, nos colocando automaticamente na condição de ser santo. A santificação, basicamente, ela possui 3 estágios importantes para o viver em santidade e assim se tornar santo. Então preste atenção a esta questão da santificação. Santo vivendo em santidade através da santificação aqui no centro. Santo, separado do pecado, consagrado a Deus, vivendo em santidade de forma permanente, nesse estado de ser santo, através da santificação, que é a ação do Espírito Santo na pessoa. Mas aí eu tenho 3 estágios disso aí. Primeiro é o posicional. E o que é o posicional? É a santificação de um ser humano, onde ele passa por uma transformação de seu caráter, no momento pontual de sua vida, através da operação do Espírito Santo em seu ser, de tal modo que seu caráter é restaurado para ser igual ao caráter de Cristo. É quando eu escuto a palavra de Deus. E esse ouvir a palavra de Deus arde o meu coração e me desperta uma fé salvadora em Cristo Jesus. Isso é a santificação posicional. Mas eu tenho uma santificação progressiva, que é o passo à frente. É a santificação operada pelo Espírito Santo num homem que, paulatinamente, através de um processo de transformação, ele vai abandonando. Quando eu estou falando do homem aqui, eu estou falando do gênero masculino e feminino. Ele vai abandonando, então, valores, vontades e desejos pecaminosos para estar sempre no centro da vontade de Deus, obedecendo e buscando ter o mesmo caráter de Cristo e, por conseguinte, ser a sua imagem e semelhança no que tange às qualidades e virtudes morais de Jesus. E posso dizer, as qualidades e virtudes morais de um cristão. Então, nesse processo de santificação diária, nós temos sempre o perdão de Deus com relação aos nossos pecados. Nós nos submetemos à vontade de Deus e nós mortificamos os desejos carnais. E, por fim, nós teremos a santificação final, que é a parte prática, melhor dizendo, a glorificação, a santificação final, que combina com a glorificação. Ou seja, é a santificação onde, a partir deste ponto, com a segunda vinda de Jesus para buscar a sua igreja, nós teremos um corpo glorificado. Então, um corpo glorificado, eu vou para o céu, viver eternamente com Cristo, e esta minha santificação, ela é a final. Ela não é mais nem posicional e nem progressiva. Ela é a final. Ela é a eterna, a permanente adoração a Deus. Porque no céu não entra pecado. Então é a santificação de, a partir deste ponto, com a segunda vinda de Jesus, para buscar a sua igreja santa, teremos um corpo glorificado, igual ao corpo de Jesus e um caráter semelhante ao de Cristo. E assim habitaremos com ele nos céus para sempre. É a consumação do plano de salvação, onde nós teremos uma vida eterna em comunhão plena com Deus. Glória ao Senhor. Concluindo então a nossa aula de hoje, Deus chama universalmente todas as pessoas para serem santas e viverem santidade através da santificação.
O cristão não deve permitir que o profano prevaleça sobre o sagrado, vivendo sempre em santidade, a começar do seu corpo, da sua alma e do seu espírito, se consagrando ao Senhor todos os dias de sua vida, pois, como diz o título da nossa lição, quem segue a Cristo purifica o coração. Shalom Adonai. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória é de Deus. No nosso próximo programa, Escola Bíblica no seu lar, próxima lição, nós vamos estudar a lição 11. Quem segue a Jesus frutifica no reino de Deus. Até ao nosso próximo programa, Escola Bíblica no seu lar.